Agora não, a gente só tem o reforço por enquanto, porque está muito tranquilo lá na rotina. Então, foi aquela coisa, começamos a tratar e é sempre um estresse, até que todo mundo pegue, um corrigindo o outro, a equipe de enfermagem muito atenta nos treinamentos e auxiliando na hora de colocar os equipamentos, de retirar os equipamentos. E por isso o trabalho da equipe multidisciplinar foi importante, porque todo mundo acabou se ajudando. Os médicos acabaram sendo ajudados e ajudando os outros profissionais também. Que isso é uma coisa que para nós parece um absurdo, mas nunca deveria ser. Um técnico de enfermagem te chamar a atenção, não, doutora, a senhora tinha que ter posto agora a touca e não tinha que ter posto o protetor facial. Ah, é verdade. Doutora, a senhora esqueceu de fazer a higienização. Isso, é verdade. Então, e é isso. E isso uniu bastante a equipe. Mas, na realidade, a gente começou a ver a coisa mesmo quando tiveram os primeiros e os primeiros mais graves. O nosso primeiro mais grave está indo muito bem, recém está saindo, para tu ter noção. Ele internou dia 24 de março. Que coisa. Que coisa. Estamos aí. E está indo muito bem. Aliás, os nossos pacientes que faleceram, e foram 4, eles, dá para dizer, eles morreram com o Covid, não pelo Covid. Sim. Infelizmente. Isso é uma coisa importante a gente comentar. Essa primeira perda ela é dolorosa, mas as pessoas esquecem que essas comorbidades, né, essas outras doenças, em geral, às vezes a Covid para alguns está só puxando um gatilho, né? Mas a gente tem pacientes cardiopatas, pneumopatas. É isso aí. Muito, muito complicados. Olha só, como é que foi a relação? Porque que acontece? Tem muitos pacientes que têm seus médicos, né? Alguns têm seus médicos, né? A gente tem famílias que já estão muito envolvidas com alguns pacientes pelas suas outras doenças, né? Tem também seus médicos de referência. Como é que foi está sendo, né? Mas agora a gente sabe que a nossa curva, especificamente a nossa, neste momento, está diferente, né? Mas como é que foi, como é que tem sido lidar com as famílias, né? O diagnóstico, a evolução do paciente da Covid, as pessoas preocupadas em ter também, os outros médicos querendo participar ou não. Como é que está essa situação como um todo aí, os fora o paciente? Quando a gente começou a preparar tudo, e vou te dizer que a gente começou a se dar conta de como essa doença mexe em todos os nossos processos, porque ela mexe desde que o paciente chega no hospital com a suspeita ou a confirmação, até a saída dele, sendo a saída alta ou óbito. Sim. Muda tudo. E uma coisa que também a gente não se dá conta, assim, se a gente não está vivenciando, no Moinhos, historicamente, o paciente ia para lá porque ele tem um médico assistente dele lá. Eu vou internar lá porque o meu médico assistente me atende lá. E muitos desses pacientes chegavam sem nenhum médico assistente. E aí eles ficavam dentro do CTI isolados, a família isolada em casa, e o médico assistente não era conhecido da família, nem do paciente. Então a gente começou a se dar conta do que essa doença causava, além das questões físicas, né? E tudo isso em 1 mês e meio discutindo tudo isso, né? Os médicos assistentes, em geral, a gente tem muito boa relação, né? Eu sempre falo lá na UTI que o espaço que a gente tem não é um espaço imposto, é um espaço conquistado do intensivista. Então, assim, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, a nossa conversa. E hoje mesmo eu estava conversando com as residentes sobre isso. É muito importante a gente aprender a conversar e compartilhar opiniões. Então, os médicos que estão lá, no primeiro momento, só acharam ruim a questão do trânsito dentro do CTI. Porque o trânsito não era um local, isso sim impactar. Não pode ser um local que a gente entra com a roupa do corpo. Tem que ter todo um cuidado. Então, isso pegou um pouco mal no início, depois eles entenderam.
até que a gente conseguisse acertar processo de informações e tudo mais. Mas sempre com bastante conversa, diálogo, explicando as coisas. E eu, na realidade, fiquei mais presente porque quem fica ali cuidando do paciente à beira do leito é muito cansativo. Não é só a máscara, é tudo, é cansativo. A gente não tira a máscara por qualquer coisa. A gente coloca, todo mundo coloca a máscara, coloca a touca, coloca o protetor, tá ali com a roupa diferente. Não é assim, ó, vou ali tomar um cafezinho e já volto. Não, porque quando tu vai, tu tem que higienizar a mão, tira uma coisa. Na hora de tirar, a gente pode se contaminar. Tu vai ter que guardar a tua máscara direitinho. Então, a gente só sai assim depois de muito tempo. É muito cansativo. Então, eu tentei sempre ser, digamos assim, a ponte entre os assistentes, para deixar que do intensivista que está ali à beira do leito ficasse cuidando à beira do leito. Só que depois, no andar da carruagem, as abóboras se acomodaram e alguns poucos médicos assistentes, os que foram já ficaram acostumados com a ideia, já estão usando uma roupa diferente. A gente também acertou a questão dos EPIs, o que precisa, o que não precisa. A entrada do boxing é muito restrita, aí é praticamente a equipe de CTI. Então, os médicos assistentes não entram no box do paciente, porque aí sim, por exemplo, nós tínhamos equipamentos, mas máscaras N95 foram compradas mais depois, máscaras cirúrgicas, e foi muito tranquilo. Eu acho que o mais impactante de tudo isso foram as famílias. O mais impactante para mim. Quem me conhece sabe, tu me conhece, todo mundo me conhece, eu sempre brinco, trocar afeto, eu sou uma pessoa me preocupo muito com isso, não tem nada que mude meu jeito de ser, não tenho vaidade pessoal e cargo, tudo é passageiro, como eu digo. Então, quando a gente se deu conta que a família tinha que ser atendida de uma forma diferente, aí é que começou todo um processo para a gente, como é que a gente vai fazer para essa família ter acesso, para a gente conversar. Mas eles ligam. Não pode ligar. Porque eu posso ligar lá agora dizendo que eu sou a irmã do paciente. Eu não sou. Eu sou uma jornalista querendo saber, por exemplo. Exatamente. Então, nós começamos a ter muito cuidado e a planejar. E aí se teve a ideia de fazer um familiar por dia, durante 15 minutos, com uma agenda, e fazer a visita virtual, para diminuir o isolamento afetivo desses pacientes, porque o paciente fica isolado da família, a família fica isolada do paciente, isolado do médico assistente, isolado da equipe que está tratando, não conhece ninguém. Então, pensa, a gente liga a televisão, parece que a humanidade vai terminar, que todo mundo que vai ficar doente vai morrer, que todo mundo vai ficar doente. Então, isso começou a mexer muito conosco. E só conhecia os olhos dos médicos, né? Só os olhos, e a gente só conhece os olhos. Médicos. A gente, às vezes, passa no corredor e tem que falar para as pessoas saberem que tu é tu, porque às vezes a pessoa, é tu mesmo e tal. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis, assim. Todo o processo dos médicos assistentes até eles entenderam perfeitamente. Toda vez que eles tinham alguma coisa, eles me ligavam e perguntavam, e eu tentava organizar também, mas é que quando a gente teve 17 pacientes, sim, com 16 pacientes em ventilação mecânica, não tem como alguém que está ali atender o telefone, falar com o assistente, ver uma coisa. Então, eles foram também muito compreensivos. Assim, é um trabalho de time mesmo. Isso foi. E com as famílias está sendo muito 3-4 semanas isso, né? Faz umas 3 semanas isso, né? Quase um mês. 90% dos nossos pacientes estavam em ventilação mecânica. Sendo que teve um momento que nós tínhamos os 17 leitos do bloco 16 e mais os 10 leitos do CTI 2 preparados para pacientes com Covid. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Tem uma outra coisa que eu gostaria de ouvir de ti. As múltiplas informações, né? Antes da pesquisa, depois a gente fala sobre pesquisa, mas a quantidade de informações sobre novos tratamentos dando pela imprensa, né? Os pacientes no tubo, né? Ventilação mecânica, e essa pressão. Como é que foi isso? Bom, essa pressão não é só dos... Assim, com os familiares,
eu tenho muito contato, Não, a pressão geral, de colegas, de todo mundo. Colega, amigo, fake news toda hora. Como é que não está dando? Né? Isso. Qual é o protocolo? Qual é o protocolo que vocês usam no Moinhos? Isso é outra pergunta que eu ouço bastante. Assim, perguntam muito, amigos e tal. Em primeiro lugar, isso, assim. Essa é outra coisa que angustia, né? É uma doença que eu acho que até a gente conhece mais agora, mas não tem tratamento. Então, existe muita discussão, os familiares perguntam muito, eu me envolvi muito com os familiares, mas por uma questão de empatia. Sim. Eu tenho, por princípio de vida, me colocar no lugar dos outros, assim, e eu sempre pensava isso. Se eu sou leiga, estou em casa, ouço dizer que os médicos não conhecem a doença, que não tem cura, e que é grave, que vai morrer, 80% dos pacientes que vão para o UTI morrem, eu vou ficar louca de medo de morrer. E como é que eles não sabem o que fazer? Então, toda vez que perguntavam, eu sempre expliquei com muita tranquilidade. Ah, mas meu pai está usando? Tá usando. Mas então tem que fazer. E plasma? Então, olha, sempre muito, muito transparente. E, na realidade, a gente tem discutido, continua discutindo isso. É muito individual e eu sou muito favorável da medicina de precisão com N igual a 1. Aliás, se tem alunos meus aqui, eles vão ver que eu sempre falo isso, não tratem as doenças, tratem os doentes. Então, assim, às vezes tem um paciente que aparentemente não está tão mal, mas tem uma tomografia muito ruim, o acompanhamento da tomografia, dá ou não corticoide, dá ou não hidroxicloroquina com ácitro, só ácitro. É muito complicado. Nós tivemos pacientes com arritmia grave, por causa da associação de drogas, que não faleceu, teve alta já. Tivemos várias complicações. Então, é uma doença que exige muito... Aí é que entra. Eu vou te dizer assim, Rafael, nesse pouco tempo de observação que nós discutimos muito, eu acho que tem 2 gargalos em termos de... Estou falando do paciente grave, que é o nosso chão, né? Eu falo em nome de todos os meus colegas, né? Não estou falando só no meu nome. Primeiro lugar... Aliás, antes de tu dizer isso, eu vou dizer assim, a grande prova da tua liderança e da admiração que as pessoas têm aqui é a quantidade de médicos intensivistas que estão aqui e grande parte deles é liderados por ti. Cara, aqui, tô assistindo e tô achando muito, muito, muito legal. Que legal, eu tenho o maior orgulho deles, eu represento eles. Aliás, quando o Nazi me chamou para assumir esse papel, eu vou te dizer o que eu disse, e eu sempre digo isso, eu disse para o Nazi, eu estou aqui por 3 motivos. Um é pelo grupo de médicos, porque eu represento eles, eu faço parte desse grupo e a gente trabalha... Eu esse ano faço 19 anos de Moinhos, e nós estamos muito preocupados com os rumos que isso ia tomar, faz mais ou menos 1 ano que eu assumi. Outra por ti, porque o Nazi é o nosso superintendente, e a outra pelo hospital. E esse eu continuo achando isso. Eu estou lá representando eles. Então, eu faço para eles aquilo que eu gostaria que fizesse para mim se eu tivesse um chefe, né? Assim, se eu tivesse um chefe lá, né? Como eu tenho do NAS. Então, mas aí me perdi agora o que eu estava falando antes. Estava falando dos 2 gargalos. Dos 2 gargalos, isso aí, boa. Do paciente crítico. Para mim, é o momento da intubação. Obrigado, Angela. Tanto que nós fizemos um vídeo institucional, porque assim... começamos a nos dar conta que os pacientes iam para o andar e ficava com aquela coisa assim, botou oxigênio, está saturando 92, 93. Opa, não, esse paciente tem que vir. Então, eu fiz um vídeo que todo mundo baseado, dizendo, olha só, o paciente com oxigênio, saturando 94 ou menos, tem que vir para o CTI.